Eu estava conversando com um amigo sobre estoicismo, falando sobre as práticas do estoicismo, o que que a gente pensa, coisas que a gente pode fazer para tentar ser feliz, né, alcançar a felicidade. E ele me alertou para um negócio, cara. Perguntou, cara, mas isso aí não é perigoso, não? Eu falei, como assim, cara? Perigoso? Nunca tinha pensado nisso. Ele falou, cara, e se a pessoa tiver com uma depressão, se a pessoa tiver muito para baixo, tiver com o emocional muito abalado, isso não pode ser perigoso? Aí eu parei para pensar e realmente. Algumas práticas estoicas podem ser perigosas caso você esteja com o emocional mais abalado, caso você seja uma pessoa mais depressiva. E hoje eu vou falar aqui para vocês as 3 práticas estoicas mais perigosas. A primeira é a reflexão estoica. O que é a reflexão estoica? A reflexão estoica é quando você chega ao fim do dia, normalmente antes de você dormir, pode ser deitado, pode ser sentado, da forma que você achar melhor. Você vai começar a refletir sobre o seu dia, como que ele foi, as coisas boas que você fez, as coisas negativas que você fez, se você foi um bom ouvinte, se você foi uma pessoa virtuosa naquele dia. À primeira vista, provavelmente você não vai achar nada perigoso. Eu, inclusive, nunca achei isso perigoso, nunca pensei que isso pudesse ser perigoso. Mas, igual eu falei, nesses casos, que uma pessoa está mais emocionalmente abalada, mais depressiva, o que pode ocorrer é que a pessoa, na hora de fazer essa reflexão estoica, esqueça de ver as coisas positivas que ela fez. Esqueça de ver as suas virtudes e olhe só pelo lado negativo. Só as coisas erradas que ela fez, quando ela não escutou alguém, quando ela brigou com as pessoas, quando ela fez as coisas erradas. E isso pode acabar piorando o estado dela. Então, ao invés da reflexão estoica estiver ajudando ela a ser uma pessoa melhor, pode acabar prejudicando ela. E quando conversando com ela, a gente notou isso, para mim, minha mente é assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que isso poderia acontecer. E realmente, isso nunca estive num estado assim tão, sei lá, que eu posso falar que eu posso fazer uma reflexão histórica, uma reflexão, assim dizendo, e mais me prejudicasse do que ajudasse. Então eu não posso dizer muito bem se isso realmente acontece ou são só suposições. Mas se isso já aconteceu com você, diga aí nos comentários. Eu acredito que possa sim ocorrer. Então, caso você for fazer uma reflexão histórica e você vê que está se prejudicando você, talvez não é melhor não fazer. Isso vale para todos. Se você pega as práticas estoicas, as coisas que o pessoal fala, use aquilo que faz bem para você, porque o estoicismo é para alcançar a felicidade plena. Se ele não está te ajudando nisso, risque da sua vida o que não ajuda. Provavelmente muitas outras coisas vão ajudar, nem que seja apenas as frases, os ensinamentos, eu acredito que possam estar te ajudando. Segunda prática estoica perigosa, a visualização negativa. Que é a visualização negativa? Imagina que você vai entrar numa reunião, por exemplo. Eu, pelo menos, uso muito nesse caso, reunião. Que é uma coisa que eu não gosto muito e normalmente tem briga, tem confusão, existem pessoas mesquinhas. Hoje em dia, estou num ambiente de trabalho muito bom, então não tenho muito o que reclamar, mas já teve vezes que eu tive em ambientes de trabalho caóticos. E como que você faz isso? Você, antes de entrar numa reunião dessa, antes de você fazer uma atividade que você saiba que pode te dar estresse, e ser ruim para você, você faz uma visualização negativa. Você pensa tudo de errado que pode dar ali, tudo que normalmente acontece, as perguntas, por exemplo, que eles vão fazer para você, igual uma apresentação de trabalho que você está muito nervoso, pensa nas perguntas que o pessoal vai fazer, pensa na gracinha do cara lá do fundão que ele vai fazer. Então você já se prepara emocionalmente para isso. Você já chega com o seu emocional preparado para essas situações, já mentaliza o que você vai fazer. Sabe quando a galera briga, assim, você tem uma discussão e tal, e aí quando você vai tomar um banho, você fica pensando nas coisas, tipo, nossa, eu podia ter falado isso. É tipo isso, só que você faz antes da situação. Então, quando acontece, você já está preparado. É como se tivesse tomado esse banho antes da situação acontecer. Não sei se eu sou o único que faz isso, mas já aconteceu comigo. E por que alguém faria isso? Isso é para você ficar mais preparado para as adversidades e deixar seu mental mais resiliente. Isso aí, ó. E evitar surpresas. Com isso fica mais difícil ter surpresas para você. Você vai estar mais preparado. É o Batman com preparo. Já pensou nisso? Mas no caso vai ser você com preparo. E essa é uma técnica muito preciosa, muito forte, mas da mesma forma pode ser perigosa. Porque se uma pessoa estiver mais abalada, tiver com o emocional pior, assim dizendo, o que pode acontecer dela começar a imaginar situações ruins, vir cada vez mais situações ruins,
e ela simplesmente desistir, ficar ansiosa ali e falar: "Não, vai dar tudo errado", e ela desiste da situação, desiste de enfrentar o desafio. Isso pode acontecer. Se ela exagerar, assim dizendo, na visualização negativa, ou até mesmo se ela não estiver preparada naquele momento, não tiver com o emocional resiliente ali, forte, para enfrentar uma situação dessa. Então, sim, pode ter esses casos. E se for o caso seu, talvez seja melhor você nem fazer essas visualizações negativas, deixa essa técnica de lado e utilize as outras técnicas estoicas, outras práticas estoicas que te ajudam. Agora, a mais perigosa de todas e uma das lições mais difíceis. Vou fazer um vídeo só sobre ela. É uma das primeiras que a gente aprende quando a gente começa a estudar o estoicismo e é uma que a gente vai levar pelo resto da nossa vida. Memento mori. É lembrar da morte. Caraca, o que você está falando, cara? Como assim lembrar da morte? Sim, existe uma reflexão, uma prática estoica, que é lembrar que você vai morrer. Você, eu, todo mundo vai morrer. Daqui 100 anos, provavelmente, quase ninguém que está vivo vai estar vivo. Daqui 100 anos, melhorando. Melhor, daqui 150 anos, todo mundo que está vendo aqui em volta provavelmente vai estar morto. E isso, por que a gente fica pensando sobre isso? De vez em quando você pensa sobre isso. Para lembrar primeiro da brevidade da vida, você focar no que é importante. Às vezes você está fazendo algo irrelevante. Aí você começa a refletir, cara, isso de fato é importante? Se eu morresse agora, isso aqui faria alguma diferença? Outra coisa que a gente utiliza muito no Memento Mori, urgência para a ação. Às vezes a gente está procrastinando e tudo mais, só que tem aquele sonho que a gente nunca vai atrás. Quando você começa a refletir sobre o Memento Mori, abre aquela urgência para a ação. Vou correr atrás do meu sonho. Eu preciso fazer isso para alcançar meus sonhos. Eu preciso fazer isso para ter uma vida melhor para minha família, para os meus pais, não sei. Você que vai fazer sua reflexão. E terceiro é o foco no essencial. E no dia a dia, para que, que eu uso? Teve uma época que eu fazia muita hora extra. O que, que eu comecei a fazer? Falei, poxa, preciso de alguma coisa para melhorar isso. Descobri esse momento mori. E aí eu comecei a refletir. Cara, se eu morresse hoje, isso aqui ia impactar alguma coisa, sei lá, a empresa ou a minha vida já era, né? A vida dos meus familiares, das pessoas que são importantes para mim. E aí, muitas das vezes, não. Tipo, era algo que podia muito bem fazer no outro dia, eu podia chegar mais cedo um pouquinho, fazer e entregar, sabe? E aí eu comecei a observar isso. Falei, caramba, é realmente, isso é no horário, isso aqui não vai ter tanto impacto. Só que às vezes acontece, por exemplo, você está fazendo algo tão importante, se não entregar aquele dia, talvez sua empresa não feche o contrato com um grande cliente. Então aí realmente justifica se fazer uma hora extra. No meu caso era isso. Mas a maioria das vezes eram coisas que, cara, eu podia deixar para outro dia. E que talvez eu ia levar 40 minutos para fazer, 30 minutos para fazer hoje, com a hora extra, que eu estava cansado. No outro dia eu levava 10, 15. Então, às vezes, a gente deixar o negócio para outro dia, você sai mais leve e fica ainda mais produtivo. Só que, cara, eu não preciso nem explicar o porquê, mas o momento mori pode ser muito prejudicial para algumas pessoas que estejam bem depressivas, pessoas que já estejam muito emocionalmente abaladas. E aí, nesse caso, realmente, talvez não seja o ideal a pessoa fazer esse tipo de reflexão sobre a brevidade da vida, assim dizendo. E se você é uma dessas pessoas, se você está doente, não deixe de procurar um profissional. Hoje, a ciência, assim dizendo, a medicina evoluiu muito. Muitas técnicas do estoicismo são técnicas antigas que ajudavam os antigos e que continuam ajudando as pessoas até hoje. Continuam ajudando a gente a ser umas pessoas melhores. Ela não é um tratamento para depressão, não é um tratamento para ansiedade, mas pode te ajudar de alguma forma. Se te ajudar, deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se de procurar ajuda caso você precise. Essas foram as 3 técnicas mais perigosas do estoicismo: a reflexão estoica, a visualização negativa e o memento mori. Fez sentido para vocês, pessoal? Isso aqui é um conteúdo original que eu pensei, conversando com uma reflexão com um colega meu, e para mim fez muito sentido. Nunca imaginei que alguma prática estoica pudesse ser perigosa.